A cidade onde as pessoas vivem embaixo da terra por causa do calor. Em Coober Pedy, não só as casas ficam embaixo da terra, existem restaurantes, lojas, hotéis e até uma igreja ortodoxa no subterrâneo. Na longa estrada rumo ao centro da Austrália, 848 quilômetros ao norte das planícies costeiras de Adelaide, surgem enigmáticas pirâmides de areia. Em torno delas, o cenário é totalmente desolado, uma extensão sem fim de poeira rosa-salmão, ocasionalmente salpicada de teimosos arbustos. No entanto, à medida que você avança pela rodovia, surgem outras construções misteriosas similares, montes de terra clara, espalhados aleatoriamente como monumentos esquecidos há muito tempo. E de vez em quando, tubos brancos se elevam do solo ao lado desses montes. Estes são os primeiros sinais de Coober Pedy, uma cidade de mineradores de opala com cerca de 2.500 habitantes. Muitos dos pequenos picos da região são resíduos de solo gerados após décadas de mineração, mas também são sinais de outra característica do local: as moradias subterrâneas. Nesse canto do mundo, 60% vive em casas construídas nas rochas de arenito e siltito, ricas em ferro da região. Em alguns locais, os únicos sinais de moradia são os poços de ventilação que se erguem do chão e o excesso de solo acumulado perto das estradas das casas. No inverno, este estilo de vida pode parecer apenas excêntrico, mas no verão, Coober Pedy, homem branco em um buraco, em tradução livre de uma expressão aborígene australiana, não requer explicações. O local atinge 52 graus, uma temperatura tão alta que faz com que os pássaros caiam do céu e aparelhos eletrônicos precisem ser guardados no refrigerador. E em 2023, esse costume parece ter sido mais profético do que nunca. Em julho, a cidade de Chongqing, do sudoeste da China, precisou abrir seus abrigos antiaéreos construídos em meio a bombardeios em larga escala do Japão durante a Segunda Guerra Mundial para proteger os cidadãos contra uma ameaça muito diferente, um surto de calor de mais de 35 graus que durou 10 dias. Outros se refugiaram em restaurantes, em cavernas que são populares na cidade. Enquanto a intensa onda de calor prossegue em algumas regiões, com temperaturas que nem os cactos conseguem suportar e incêndios florestais dizimam grandes áreas do mundo, o que podemos aprender com os moradores de Coober Pedy? Coober Pedy não é o primeiro nem o maior assentamento subterrâneo do mundo. As pessoas se refugiam embaixo da terra para enfrentar climas inóspitos há milhares de anos, desde ancestrais dos humanos que deixaram suas ferramentas em uma caverna na África há 2 milhões de anos, até os neandertais que criaram pilhas inexplicáveis de estalagmites em uma gruta na França na Idade do Gelo em 176 mil anos atrás. Até os chimpanzés já foram observados se refrescando em cavernas para se proteger do extremo calor durante o dia no sudeste do Senegal. Outro exemplo é a Capadócia, uma região antiga no centro da Turquia. Ela fica em um planalto árido e é formada pela sua notável geologia, quase utópica. O seu cenário de cumes, chaminés e casas esculpidas pelo homem e pela natureza em rochas vulcânicas,
como em um reino de conto de fadas. Mais espetacular mesmo é o que está escondido abaixo disso. E a história de como isso foi descoberto é muito boa. Segundo a crença popular, tudo começou com o desaparecimento das galinhas de um de seus moradores. Em 1963, um homem que fazia reformas no porão da sua casa notou que suas aves estavam desaparecendo por um buraco que ele havia aberto acidentalmente. Ao derrubar a parede, ele descobriu uma passagem secreta, um íngreme caminho subterrâneo que levava a um labirinto de nichos e outros corredores. Era uma das muitas entradas para a cidade perdida de Dericuiú. Dericuiú é apenas uma das centenas de moradias em cavernas entre as diversas cidades subterrâneas da região. Acredita-se que ela tenha sido construída perto do século 8 a.C. A cidade foi habitada de forma quase constante por milênios, com seus próprios poços de ventilação e de água, estábulos, igrejas, armazém e uma ampla rede de casas subterrâneas. E servia também de abrigo de emergência para até 20 mil pessoas em caso de invasão. Como em Copperpage, as moradias subterrâneas ajudavam os habitantes da região a enfrentar o clima continental que alterna entre invernos frios com neve e verões quentes e secos. No lado externo, a temperatura flutua de vários graus abaixo de zero até mais de 30 graus, enquanto embaixo da terra ela fica estável em 13 graus. Mesmo nos dias de hoje, as cavernas construídas por seres humanos na região são famosas pelas suas capacidades de refrigeração, uma técnica de construção que envolve a única opção de design para reduzir o aumento e a perda do calor sem o uso de energia. As antigas galerias e passagens da Capadócia abrigam hoje milhares de toneladas de batatas, limões, repolhos e outros produtos que precisariam ser refrigerados se fossem armazenados em outros locais. A demanda popular cresceu tanto que novas cavernas estão sendo construídas na região. Mais à frente, na estrada de Copperpage, fica o centro da cidade. À primeira vista, ela pode ser confundida com um assentamento comum da região desértica que compõe o chamado Outback australiano. As ruas são cor-de-rosa devido à poeira e existem restaurantes, bares, supermercados e postos de gasolina. No alto de uma colina, a única árvore da cidade, na verdade, é uma escultura feita de metal que observa o panorama. Na superfície, Copperpage é assustadoramente vazia. As casas são bastante espalhadas entre si e a impressão é que algo realmente parece estar errado, mas embaixo do solo tudo se explica. Alguns dos subterrâneos de Copperpage podem ser visitados através dessas casas. Elas têm aparência normal, mas suas passagens subterrâneas se revelam gradualmente à medida que entramos. Parece que estamos atravessando um guarda-roupa para sair no mundo fictício de Nárnia. Outras passagens são mais óbvias. Em uma área de camping chamada Ribas, as pessoas passam a montar tendas em nichos vários metros depois abaixo da superfície. A entrada é através de um túnel escuro. Em Copperpage, as construções subterrâneas precisam ficar a pelo menos 4 metros de profundidade para evitar que o teto desabe. Embaixo daquele enorme volume de rocha, a temperatura é sempre agradável, 23 graus. As pessoas que moram acima do solo precisam suportar verões extremamente quentes e noites frias de inverno,
com temperaturas que costumam cair até 2 a 3 graus. Mas as casas subterrâneas mantêm a temperatura ambiente perfeita, 24 horas por dia, o ano inteiro. Além do conforto, outra importante vantagem de morar embaixo da terra é a economia. Coober Pedy gera toda a eletricidade que consome, 70% dela de origem eólica e solar, mas ligar o ar-condicionado muitas vezes é caro e impraticável. Para viver acima do solo, você paga uma verdadeira fortuna pelo aquecimento e refrigeração, já que muitas vezes faz mais que 50 graus no verão. Por outro lado, muitas casas subterrâneas em Coober Pedy são relativamente baratas. Em um recente leilão, o preço médio de casa de 3 quartos foi cerca de $40 mil, ou seja, R$126 mil. Muitas dessas propriedades eram extremamente básicas ou precisavam de reforma, mas existe uma grande diferença entre valores e os praticados na cidade grande mais próxima, Adelaide. Lá, o preço médio das residências é de $700 mil australianos, cerca de 2, milhões. Em casas subterrâneas oferecem outros benefícios. Um deles é que não há insetos. Quando você chega à porta, as moscas saem das suas costas. Elas não querem entrar no escuro e no frio. E também não há poluição sonora e luminosa embaixo da terra. Curiosamente, o estilo de vida subterrâneo também pode oferecer alguma proteção contra terremotos. A questão é se as casas subterrâneas poderiam ajudar as pessoas a combater os efeitos das mudanças climáticas em outros lugares do planeta. E por que elas são tão poucas? Existem diversas razões que explicam a praticidade única da construção de subterrâneos em Coober Pedy. A primeira são as rochas da região. Elas são muito moles e você pode raspá-las com um canivete ou mesmo com a unha. Nos anos de 1960 e 1970, os moradores de Coober Pedy ampliaram suas casas da mesma forma que criaram as minas de Opala, usando pás, picaretas e explosivos. Algumas delas não exigiram muito trabalho para serem escavadas, já que muitos moradores usaram poços de minas abandonados como ponto de partida. Mas hoje em dia, os túneis costumam ser escavados com equipamento industrial. Uma boa máquina de perfuração de túneis pode retirar cerca de 6 metros cúbicos de rocha por hora, de forma que você pode ter uma casa subterrânea construída em menos de um mês. Mas ainda é possível escavar manualmente. Por isso, quando os moradores precisam de mais espaço, às vezes eles simplesmente começam a cavar. E como se trata de uma área de mineração de Opala, não é raro que um projeto se reforma acabe dando lucros. Já houve um homem que encontrou uma gema grande saindo da parede enquanto instalavam um chuveiro, e durante uma obra de ampliação, um hotel local descobriu opalas no valor de $1,5 milhão australianos, cerca de 4,8 milhões. O arenito também é estruturalmente estável, sem precisar de apoios. Por isso é possível construir salões literalmente cavernosos com pé direito alto em qualquer forma que você quiser, sem acrescentar materiais. Na verdade, a construção de túneis em Coober Pedy é tão simples que muitos moradores têm casas de luxo sofisticadas com piscinas subterrâneas, salões de jogos, grandes banheiros e sala de estar de alto padrão.
Um morador local chegou a descrever sua casa subterrânea como um castelo. Os benefícios de Cooper Pedy não seriam os mesmos em outros lugares parecidos. Das muitas moradias em rochas habitadas por seres humanos, a maioria fica em locais secos. Elas incluem desde as torres e paredes construídas nos rochedos de Mesa Verde, no Colorado, Estados Unidos, habitadas por mais de 700 anos pelo povo conhecido como Ancestral Pueblo, até os elaborados templos, túmulos e palácios escavados no Arenito Rosa de Petra, na Jordânia. Atualmente, uma das últimas aldeias cortadas na rocha e ainda habitadas no mundo é Khandovan, aos pés do Monte Sarhad, no Irã, e um vale marcado por estranhas cavernas pontiagudas que foram escavadas e transformadas em casas como uma colônia de cupinzeiros. A região recebe apenas 11 milímetros de chuva por mês, em média, durante todo o verão. Mas construir embaixo da terra, em regiões mais úmidas, é claramente mais complicado. O metrô de Londres é um exemplo. Para impermeabilizar túneis subterrâneos originais, construídos no século XIX, eles foram revestidos com diversas camadas de tijolos e uma generosa camada de betume. Atualmente, não são utilizados métodos mais modernos, mas mesmo com essas precauções, ainda é comum a incidência de mofo preto nas galerias. O mesmo problema afeta fundações de edifícios, porões e estacionamentos subterrâneos em regiões com fortes incidências de chuva em todo o mundo. Existem duas razões principais para o fenômeno. Uma é a falta de ventilação, que pode fazer com que a umidade da cozinha, dos banheiros, da própria respiração das pessoas se condense nas frias paredes das cavernas. O outro motivo é a água subterrânea, se as construções estiverem perto do lençol freático. As cavernas de Hazan, em Israel, são uma complexa rede de esconderijos subterrâneos construídos pelos judeus para escapar da perseguição dos romanos no século II d.C. Ela inclui cozinhas, salões, reservatórios de água e um mausoléu de urnas funerárias. A apenas 66 metros de distância da estrada da caverna, a temperatura nos túneis cai significativamente em comparação ao lado externo, mas a umidade também é o dobro dos 40% verificados na caverna em sua entrada. Um dos motivos pode ser o fato de que o sistema de cavernas foi construído em rocha porosa, em uma área de planície. Nessas condições, a tendência é de que o volume de água subterrânea seja maior, e seus corredores estreitos e entradas limitadas fazem com que haja pouco fluxo de ar. Mas em Cooper Pedy, construída sobre 50 metros de arenito poroso, as condições são áridas até nos subterrâneos.